Hoje eu vim tomar um café com a Silvia Osso aqui em São Paulo, no escritório dela, né, Silvia? É verdade, né? Já ficou meu escritório. Já virou um meme aí no setor que a Silvia recebe todo mundo. Eu vou dizer o nome, porque não tem problema nenhum, na Offner aqui de Moema, na Avenida Ibirapuera. Offner, fica de olho que você tem que patrocinar a Silvia, viu, Silvia? Você recebe muita gente aqui, não é verdade? É verdade. Silvia, a gente saiu hoje um pouquinho do estúdio, do nosso escritório e viemos até aqui ter esse encontro com você para que você conte pra gente um pouquinho como foi sua trajetória, né, no mercado farmacêutico, você que se tornou tão reconhecida. E a gente já é amiga há tanto tempo e eu nunca conversei com você sobre isso, né? É verdade. Como foi o seu começo? Como que você chegou no mercado farmacêutico? Olha, eu sempre gostei da área de desenvolvimento de pessoas, né? Achava sempre interessante, mas eu comecei como professora. Na verdade, tudo tem a ver. Depois a gente consegue enxergar como tem a ver. Eu comecei como professora de educação infantil e alfabetizando crianças, tá? E aí conheci uma colega que o marido trabalhava no Unibanco. Então eu fui convidada, eu fazia treinamento, fazia área de pedagogia, especialização em treinamento. Ele me convidou para fazer um teste no Unibanco. Eu fui para lá e depois, como a Drogasil e o Unibanco tinham uma boa proximidade, etc e tal, uma vez eles sugeriram que a gente tivesse, que eles pudessem ter uma área de desenvolvimento também. E aí criaram uma área de desenvolvimento dentro da Drogasil. E eu saí então da área do Unibanco, onde eu estava já há uns 2 anos e pouco, e fui para a Drogasil montar essa área de desenvolvimento. Na época, o pessoal dizia assim, a área de varejo é uma área muito árida, porque as pessoas têm baixa escolaridade e muita dificuldade para o trabalho. Então, o seu desafio vai ser muito grande em função de que a dificuldade em treinar as pessoas é muito grande. Mas foi muito interessante, porque como eu já tinha trabalhado numa área que chamava Mobral, que era alfabetização de adultos. Então eu tinha aprendido muito a trabalhar com um adulto que tinha dificuldade para a leitura e como fazer com que eles se encantassem, se interessassem e conseguissem aprender, não só a ler e escrever, como algumas coisas de profissionalização. Foi muito fácil fazer a transposição, porque eu já trazia um pouco disso dentro, né? E comecei a trabalhar nessa área. E aí você se apaixona, porque você começa a formar gente, por exemplo, a gente começou formando o pessoal de empacotador. Hoje em dia quase não tem em lugar nenhum uma tarefa de empacotador. Mas na época você ensinava o pessoal a fazer empacotamento de pacotes de presente, com laços, com coisas super interessantes assim. E você via quanto para o pessoal era importante aprender aquela profissão, ter um trabalho, né? Alguns eram menor aprendiz ou coisa parecida, mas era muito interessante como aquilo mudava a autoestima deles. Então, não era só o reforço que você ganhava como profissional fazendo o trabalho, mas era o reforço que você ganhava pessoalmente, dizendo como você mexia com a autoestima das pessoas, com o desenvolvimento, etc. e tal. E a Drogasil tinha uma política grande de desenvolvimento de carreira. Então, era empacotadora, aí a gente foi treinar o pessoal que fazia reposição, aí a gente foi treinar o pessoal que trabalhava na área de perfumaria, e os balconistas, e assim por diante. Então, foi virando quase que uma universidade, entre aspas, de varejo farmacêutico. Olha que interessante. E eu fiquei lá muito tempo, onde a gente formou muita gente para o mercado, muita gente que continuou com a gente e gente que começou tipo repositor e virou diretor. Então é muito interessante você olhar quanto o desenvolvimento mexe com as pessoas e quanto aquelas empresas que consideram que investir em gente é um investimento e não uma despesa. Hoje eu olho para trás e digo assim, gente, fantástico, porque a gente vê que todas aquelas empresas que lá atrás investiam e consideravam um investimento e não uma despesa, como elas cresceram, como elas ficaram cada vez mais fortes, mais fidedignas, etc. e tal.
Então, isso não, acho que não tem preço. Quer dizer, eu comecei por essa parte. E aí, quando eu já estava meio perto de me aposentar, eu saí, fiz a minha aposentadoria na Drogasil e tal, saí dizendo o seguinte: como eu gosto de desenvolvimento, eu vou fazer treinamento, desenvolvimento, palestra e tal, quando eu quiser, no horário que eu quiser. Tudo mentira, que já estão passando quase 30 anos, estou falando isso de 99 ou 98, por aí, e uma coisa foi levando a outra. É isso que eu ia falar, aposentou na teoria, né, só, gente? Só, porque eu achei que eu estava parando instantaneamente ali, e depois de alguns meses, um pessoal da Amil, do Grupo Amil, queria abrir uma rede de farmácias no Rio de Janeiro, e me convidaram, porque eles tinham uma ideia de que eles teriam, além do serviço de assistência à saúde, uma atenção farmacêutica que pudesse auxiliar o pessoal na gratuidade ou no desconto em medicamentos, etc. e tal, através das farmácias. Então, na verdade, eu acho que eu não parei, Lígia, acho que nem 1 ano e meio, tipo, nem para fazer um sabático, entendeu? Eu acabei indo direto para esse tipo de coisa. Quando eu estava lá, ia entrar a parte dos genéricos. E aí um laboratório nacional, que chama Neoquímica, que não era do grupo da Hypera na época, me chamou e disse assim: você sabe trabalhar com gente do balcão. A sua linguagem é muito descomplicada e muito fácil. E a gente precisa de você, porque o genérico virá daqui mais ou menos 1 ano e pouco, e a gente precisa ensinar os balconistas do Brasil inteiro o que é um medicamento genérico e o que ele vai dizer para o cliente que vem até a farmácia. E a gente já tentou um monte de gente, mas fica muito sofisticado. E você entra no meio do pessoal, parece que você está lá no balcão. Tem uma proximidade, as pessoas gostam. Gostam. Vamos fazer esse projeto com a gente? Então eu acabei fazendo esse projeto, que começou em 99 e foi até 2002. A gente deve ter falado, na época tinha umas 42 mil farmácias, a gente falou para umas 37 mil. Muita coisa. Era gente que não acabava mais, a gente andou no Brasil inteiro. Quase 100%, né, Silvia? Sim, alguns lugares, para você ter uma ideia, a gente utilizava um aviãozinho que era um dos proprietários e descia assim, numa fazenda, onde tinha um campo de pouso, para poder chegar no lugar e reunir um número X de pessoas para poder dar o treinamento. Tem que ter coragem, né? Não serve para mim, que tenho medo de avião. Para mim, tudo novidade, porque eu estava acostumada, uma coisa toda cheia de processos, tudo tinha horário, protocolo, tudo bonitinho. De repente, cada hora a gente estava num lugar, era uma coisa assim fora do comum. Então foi muito interessante e aí, efetivamente, eu conheci o que é farmácia, porque eu entendia da empresa Drogasil e como ela trabalhava. E aí eu fui entender como eram as farmácias brasileiras, que muitas muito diferentes, menores, independentes, com mais dificuldades e tal.